Oi, Steven, tudo bem? Oi, oi, Camila. Estou bem, e você? Estou muito bem, obrigada, muito feliz de falar com você. Eu quero te agradecer por aceitar gravar esse vídeo para o YouTube. Eu acho que vai ser muito legal, muito útil Hum, para outros hum, falantes ou aprendizes de português. sim. E bom, nós selecionamos o tópico de línguas hoje Hum. e a primeira pergunta que eu tenho para você é: quantas línguas você fala? Minha língua nativa é inglês. Uhum. Um, Hoje eu falo francês, português e um pouco de espanhol. Muito bom. E qual foi o processo? Qual língua você decidiu estudar primeiro e por quê? Uh, eu estudava espanhol na escola. Uhum, Eu comecei francês uhum, eh, quando eu comecei um novo trabalho com uma empresa francesa. hum. Eu decidiu, um, Eu? e decidi, Uhum. decidi uh, aprender francês. Poderia me ajudar com minha carreira. Interessante. Eh, eh, Hum. antes o trabalho, eu queria, Antes de sempre, antes desculpa. de, antes de novo Masculino, trabalho, antes do trabalho, muito bem. eu, eu, eu queria começar novo idioma. Uhum, Mas eu tive problema, porque eu não poderia decidir qual idioma. hum. Este, este trabalho, a decisão foi mais fácil. Hum. Foi fácil. Uhum. Um, um, o primeiro eu não sei como estudar um novo idioma. Uhum. Tentei muitas aplicações, Aplicativos é melhor. muitos Uhum, aplicativos, por exemplo, Redstone, Duolingo, e uhum, outros aplicativos. uhum. Um, Viram, viram, um, eh, eh, dia eu, 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 hum, eu li livro de, masculino. livro de Uhum, um, Fluent Forever. uhum. E eu descobri o site iTalki. Uhum, Então uso, eu continuo a usar iTalki. uhum, Praticar falar outros idiomas. uhum. Eu comecei a ler. No, Eu eu comecei a comecei ler. a ler Uhum, uhum, o, out- nos outros idiomas, uhum, uh, francês, uhum, francês e mais tarde português. uhum. Português. E depois período de tempo eu comecei a melhorar, Uhum. melhorar. Um, Tem 3 anos e meu chefe no, na empresa
Ele me diz, a empresa tem novo escritório em Lisboa, em Hum. Portugal. Em Uhum. Portugal, você vai comunicar e trabalhar com os novos colegas. Uhum. De fato, 6 anos, não 3. Não 6. 3. Não, 6 anos, não 3. Uhum. Quando o primeiro eu estudava francês, não Uhum. português. Uhum. Dia eu tive uma oportunidade para visitar Lisboa. Uhum. Eu adorei Uhum. a cidade, Uhum. mas eu não poderia falar o idioma. Eu não podia. Aqui a Eu gente não usa o podia, imperfeito. eu não Eu não podia, podia. Uhum. eu não podia o idioma. Uhum. É, Quando eu decidi a primeira vez eu tenho uma oportunidade para visitar Portugal, eu vou falar português. Uhum. Não inglês, o francês. Uhum. Eu comecei a estudar português 2 anos. Tem 2 anos. Pronúncia. Anos. Anos. 2 anos. Uhum. Anos espanhol. Uhum. 2 anos. Uhum. Claro, com esta conversação, eu não estou perfeito, mas Muito bom. Tá muito eu penso que eu estou melhor quando eu comecei bom. este idioma. Oh, sim. Sim, sim, sim. Este idioma. Uhum. Eu lembro. Eu acho que eu fui uma das suas primeiras professoras, quando você começou. Você, eh, eh, você é a primeira Eu sou a primeira? professora. Não, não, segunda. Ah, Segunda, ok. segunda Segunda? professora. Uhum. Segunda. Legal, legal. Eu lembro. Eu me lembro. Eu não me lembro exatamente se foi no final do ano ou no começo do ano. Foi 2019 ou 19, né, que você começou? Hum, eu acho que sim. Foi 19. 2019. Eu É. não lembro se foi no começo ou no final. 2 ou 3 anos, eu acho. É, 2 ou 3 anos. eu acho que Anos. sim, eu acho que foi em algum momento no final de 2019. Hum, Mas mas sim, eu me lembro que você, no começo, usava o francês hum, 90% do tempo. Porque o hum, francês e o português são um pouco parecidos, mas com o tempo você conseguiu separar as 2 línguas muito bem. hum, Isso é muito sim. bom, isso é muito bom. Então, a história é, inicialmente você tentou, aprender com esses aplicativos, né, Rosetta Stones, etcétera, Hum, mas você não sabia exatamente como aprender uma língua. E você também não sabia qual a língua que você queria aprender. hum, Então a minha pergunta agora é, então você aprender francês e depois português foi uma questão profissional, né? sim. Então a minha pergunta é: se não fosse por causa do trabalho, Hum, qual tá. língua você aprenderia? Você escolheria o francês e Ah, português ou você provavelmente hum, escolheria espanhol ou ah. outra língua? Pro- Provavelmente espanhol. Sim? E por quê? Provavelmente. Porque eu estudava espanhol na escola. Hum, Quando tem milhões das pessoas aqui nos uhum, Estados Unidos que uhum, falam espanhol, o outro idioma eu considerei hum, e, eu estou considerando agora no futuro hum. hebraico. Sim. E por quê?
O idioma de Israel. Um dia Uhum. eu quero visitar Israel. Você já visitou Israel? Você conhece? Ainda não, ainda Ok. não. Hum. Um, o primeiro eu devo aprender o alfabeto. O alfabeto? Alfabeto é diferente, Uhum. é muito diferente o alfabeto latino. Uhum. Uh, Sim. uso para muitos idiomas. Uhum. Inglês, todos os idiomas latinos. Uhum. Sim. Sim, sim, sim. Eh, eu já tentei aprender línguas com alfabetos diferentes, por exemplo, russo, e é muito difícil, porque, se você já conhece o alfabeto, Uhum, parte do trabalho está uhum, feito, né. Mas depois que você nós falamos depois que você pega o jeito, conhece essa expressão? Pegar o uhum, jeito? Em inglês seria to get the hand of something. uhum, uhum. Depois que você pega o jeito, O, o, flui. Hum? um frase em inglês semelhante a eu conheço é get a handle of. É, era isso que eu queria dizer, eu falei outra coisa, Oh, né. get a hand. Você diz get a hand. Eu acho que Ah, ok. get a handle, get a Ma não handle existe. of, O que eu falei não existe, então existe. okay, okay. Mhm, Não? mhm, O que eu falei é inexistente, não existe? Meu inglês não é muito bom. mhm. To Sem get a problema. como é? Get a get a handle of. A handle of. Handle. Ah, legal, handle. Ok, ok. Pegar o jeito. Então depois que basicamente significa depois que você se acostuma, né, Mhm, através da repetição, então tudo bem, mas é um trabalho extra aprender um alfabeto novo. Então, voltando na sua história, você descobriu o iTalki através, de um livro, e você começou a usar o iTalki para francês, depois você começou a usar para o português. E como são ou como eram essas aulas? Eu quero saber, por exemplo, você decidiu contratar professores profissionais? Você fazia aulas de gramática? Como foi essa sua primeira experiência com o francês, que foi a sua primeira língua? Um, é muito, às vezes, é muito difícil para programar as aulas com os professores franceses Uhum, por causa de diferença do tempo, uhum, horário, diferença de 6 horas. uhum, Mas quando eu comecei, eu queria os professores profissionais. uhum. Porque eu queria de aprender a gramática, Eu queria as, aprender, queria eu queria aprender. aprender as frases, a gramática. Uhum, Mais tarde, quando você foi melhor, uhum. eu comecei eu não comecei, eu comecei as aulas com os tutores Uhum, quando, por praticar as conversações uhum, em francês. uhum, Uh, porque eu não quero começar uma conversação com silêncio, porque eu preciso de 5 minutos para determinar quais palavras eu quero usar. hum, ok. Isso É, é, aham, agora eu estou melhor. uhum, Eu não preciso de parar cada 5 minutos para uhum, buscar no dicionário por, um, por uma palavra eu esqueci. sim.
não completamente, mas melhor. Sim, isso é uma coisa muito interessante que você falou, sobre eu também tenho depende, mas no geral, a minha abordagem conhece essa palavra? Abordagem? Sim. Sim. A minha abordagem é similar à sua. Eu, eu acho que os tutores, eles são especialmente para Hum, praticar conversação. Não é muitos tutores são muito bons e eles conseguem ensinar a gramática, uhum, mas no geral, eles são para praticar conversação, né. sim. Então, é melhor tentar conversar quando você já conhece um número grande de palavras, quando você já Uhum, conhece estruturas da língua, né, o presente, o pretérito, futuro, e não tentar ter uma conversação sem palavra nenhuma, uhum, sabe. É importante, eu acho legal isso, uhum, sim. né. E qual é o seu critério quando você escolhia hoje, se ele continua o mesmo, qual critério você usa para trabalhar com um professor ou para trabalhar com um tutor? As aulas não estão suficiente Hum, para aprender idioma. hum, Eu, eu tento uma imersão, imersão. todos Uhum, os dias. Por uhum, exemplo, quando eu trabalho, eu trabalho uhum, em casa, eu escuto os podcasts, uhum, eu assisti aos vídeos no YouTube, uhum, tento ler. uhum, É muito importante para tentar uma imersão quase todos os dias, eh, sim. porque eu tenho medo, eu vou esquecer Uhum, se eu parou uhum, uhum. minha rotina. Sim, 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 sim. Eu acho que eu fiz a pergunta eu vou tentar reformular a pergunta, eh, pra você entender o que eu perguntei, não ficou muito claro. Eu queria saber, quando você vai selecionar um professor no italki, quais Boa. são as coisas importantes sobre esse professor? Por exemplo, para mim, quando eu quero contratar um professor ou trabalhar com um professor de inglês, por exemplo, eu vejo quantas aulas esse professor ensinou, eh qual é o sotaque do professor, porque o inglês tem, né, o sotaque, britânico, americano, australiano, etcétera. Então isso é um critério. Eh, eu normalmente prefiro trabalhar com professoras mulheres, eu prefiro trabalhar com professores que falam outra língua estrangeira. Entende o que eu quero dizer? Que Sim, tenha 5 é, estrelas, por exemplo. Quais são os seus critérios para escolher um professor? eu, eu, eu busco os professores com os números de aulas, Uhum, mas mas não muito, as notas, hum. as Notas como o- avaliações? avaliações, Aham, a- avaliações. Ah, avaliações uhum, é uhum, importante, é importante. sim. Se eu vejo o professor ou a professora com as muito, Avaliar. avaliações, Uhum, avaliações muito boas. uhum, Eu vejo muitas aulas, o uhum, significa os estudantes voltar, uhum, voltar, sim, é importante. uhum, Eu
também eu gosto se o professor fala outros idiomas, porque Uhum, o professor ou a professora conhece, conhece um, como difícil uhum, aprender aprender o idioma. uhum, Hum, sim, eh, Estudar um outro idioma depende o idioma dele, o idioma dele, dela. uhum. Não é fácil. Oh, não. Não, não, não. Não é Aprender fácil. eu agora, você sabe que eu estou aprendendo a dançar e e e não é fácil. A minha conclusão é que não é fácil aprender habilidades que nós não temos, sabe. Hum, Conhece essa palavra? Habilidades? sim. Sim? Então, por exemplo, se é uma coisa que está dentro do nosso mundo, eh, por exemplo, você é contador, eu tenho certeza que você tem muita facilidade com números. Então talvez, não sei, se a sua empresa instalar um novo software com números e etcétera, você vai aprender muito rápido, Hum, porque é uma coisa que você faz, né. Mas, como no seu exemplo, você nunca tinha aprendido um idioma antes, e aí hum, você começou, né, do zero, igual eu, por exemplo, eu nunca tinha dançado antes, e então eu comecei. Qualquer coisa que sai da zona de conforto é é difícil. E nós precisamos continuar, persistir, insistir. Uma coisa que eu gosto sobre você, Steven, é a sua consistência. hum, Você faz todos os dias, né? Realmente você vive numa imersão com o português, com o francês, você tem aulas, você escuta podcasts, você assiste YouTube. São coisas muito importantes, essa sim. consistência, né? Porque você tem só 2 anos que você estuda português e você fala muito bem o Hum, português. Existem pessoas que estudam muitos anos e não podem ter uma conversação, não conseguem, melhor dizendo. Então, muito bom. E eu quero perguntar para você também sobre, eh, a melhor abordagem para você, como estudante. Por exemplo, eu gosto muito de aprender gramática. E eu também gosto de escutar, eu gosto de falar, porque eu não sei se você já ouviu, mas existem pessoas, existem poliglotas que dizem que o estudante em uma classe precisa falar 80% do tempo. Você já escutou isso? hum, Existem pessoas que falam: "Ah, o estudante precisa falar 80%, o professor precisa falar 20%. Ou o professor não deve fazer correções, ou também que nós não devemos aprender a gramática, porque as crianças não aprendem a gramática, ou não aprendem gramática, aprendem só depois. O que que funciona para você? Como é o seu estilo de aprender? Eu não começo um idioma com a gramática. A primeira vez é importante para aprender as palavras importantes, as Uhum, frases importantes, se uhum, você precisa de falar com uma outra pessoa e outra pessoa não fala inglês. uhum, Não fala inglês, eh, mas melhor eu pratica a gramática, as conjugações uhum, dos verbos. uhum, É muito importante. uhum, Em particular, escrever. uhum, Se, por exemplo, você precisa escrever
uma, uma e-mail, correio eletrônico, Um e-mail é e-mail, perfeito, um e-mail, e-mail. e-mail, Um e-mail nós falamos, um e-mail, e-mail, e-mail. e-mail Hum, no, no idioma diferente. uhum. Então é muito útil conhecer palavras básicas da Sim, língua. sim, sim. Você não pode trabalhar muito. Quando você começar um novo idioma, você deve começar com os básicos. Uhum, sim. Aprender um idioma não é não é rápido. Hum. Não é, não é rápido. Você, eu vou aprender estes idiomas para a minha vida. É, é verdade. Não é uma coisa que você pode, eh, quantificar em tempo, né. Você não pode dizer: "Ah, em 3 meses eu vou ser fluente". É uma coisa que é e fluência, né, o que é fluência? Flu Também precisamos pensar o que significa ser fluente, né, porque muitas Hum, pessoas por exemplo, eu falo português, eu sou fluente em português, mas se eu precisar falar sobre tecnologia, computadores, eu não sei se eu hum, conheço o vocabulário. Então, ser fluente é ser capaz de comunicar em geral, sabe. Mas existem pessoas que acham que ser fluente é poder falar sobre todas as coisas, mas não, realmente não sei. sim, hum, sim. É muito é, é impossível para aprender todas as palavras no idioma. Sim, Eu sou fluente em inglês. Eu não conheço todas as palavras em inglês. exato, exato. Mas a coisa importante é você conseguir, pedir explicações, por exemplo: "Ah, esses dias eu precisei chamar um encanador na minha casa". Hum, Sabe o que é um sim, encanador? hum, Sim? sim, A plumber? Um hum, encanador? Sim. sim, sim, E então, porque eu tive um problema com o meu banheiro, então ele olhou o banheiro e ele veio e ele me falou o que eu precisava fazer, sabe? O que eu hum, precisava comprar, e eu fiquei eu não entendia nada das coisas que ele me disse que eu precisava comprar, eu não sabia onde eu poderia comprar essas coisas, então eu falei para ele: "Moço, você pode comprar as coisas e eu vou pagar. Eu pago para você depois, porque eu não estou entendendo nada do que você precisa que eu compre". E ele falava: "Você vai comprar", ele falava o nome de um objeto e ele falava o tamanho do objeto, mas eu também não entendia. Então, né, isso significa que eu não sou fluente em português? Não. Significa que eu não estou familiarizada com esse contexto, né. Mas eu posso, ao mesmo hum, tempo, tentar aprender, pedir informações, pedir para ele explicar melhor o que que significa. Então isso eu acho que é importante também, sim, sim, né. E então, você disse que você começa com palavras básicas, eh, você começa com essas palavras antes do italki? Por hum, exemplo, você hum, disse que no futuro você vai aprender espanhol ou hebraico, então o planejamento é palavras básicas, depois você imediatamente vai agendar classes, ou você vai esperar um pouco? Eu, um, eu estudava as palavras, Uhum. as frases básicas. Eu, eu escrevi,
escrevia Uhum, as frases no outro idioma. uhum. Sim. Sim. E, Uhum. quando eu trabalhava Aham. uma empresa Hum, americana, hum. ou empresa francesa, para um ano, eu, Uhum. eu tive uma oportunidade Hum. para, para tirar uma aula de francês. Tirar, Eh, ou fazer fa- uma aula. fazer, Uhum, fazer uma aula, uhum, fazer uma aula, uhum. mas as aulas não, hum, eh, não foi bom. Hum. Plural, Não, as aulas. foi bom. Plural, as aulas não foram Não foi bom. Boas, boas. boas. Uhum. Não foram, porque um, a professora foi egotista, Egoísta? egoísta, O que você quer egoísta. dizer com isso? Um, well, durante as aulas, Hum, ela uh, um, reclamou, muito um, da, do um, da empresa, uhum. Ok. da empresa. Do salário dela? Salário, as horas, Ok. as horas. Eu estou estudante, eu não posso, você ajuda? Sim, eu sou estudante. E- Eu Eu não. sou, eu sou estudante, eu Aham. não posso, você ajuda? Eu não posso te ajudar. Eu sou Sim, estudante, eu não posso te ajudar. sim, Sim, claro. sim, sim, claro. Sim, eu tive experiências também com aulas assim, presenciais. Você disse que foi presenciais essas aulas, não? Ou foram Não, online? não. Estas aulas foi em pessoa. Isso, presencial é a Foi palavra que a gente presencial. foram aulas Presencial. presenciais. Presenciais. Uhum. Diferente no iTalki, quando quando, no iTalki, no online. As aulas são online. Uhum. Sim, sim, sim. É, você prefere o formato online? Eu prefiro online, sim. É mais fácil, Uhum. É, mais cômodo, né, mais confortável mais pra confortável, é mais fácil com o horário. uhum. Você pode conciliar, né, o tempo, Sim, encontrar vários horários, fazer pesquisas utilizando filtros. É, sim. é mais cômodo, sim. E é verdade que bom, eu acho que eu sei isso, Uhum. mas eu quero te perguntar, eh, nos Estados Unidos as pessoas normalmente falam uma segunda língua? Raramente, raramente, depende, Hum, depende. Temos imigrantes, claro, sim. eh, exceto espanhol, Uhum. chinês, Hum. eh, eh, ra- eh, eh, fala muitos idiomas, é mais comum na Europa. Uhum, sim. Sim, sim, sim. Nós temos a mesma questão no Brasil também. Uhum, As pessoas aqui poucas eu acredito que com o tempo isso vai mudar e está mudando, uhum, mas ainda
o português é a língua que nós falamos, mm, e é isso. E eu queria te perguntar se você acha, que existem desvantagens em não falar uma segunda língua. Você pode trabalhar uma empresa internacional Desvantagens. ou desvantagens? Desvantagens em não falar Desvantagens? uma segunda língua. Por exemplo, Ou, você disse que as pessoas aí ou, raramente falam, então quais são as ou, desvantagens em não ou falar uma segunda língua? desvantagens? Desvantagens, ok. Para não É, falar, não, é de não falar. muito difícil para comunicar com os clientes internacionais. Sim, Não, não todo mundo fala inglês. uhum, sim, É muito difícil para trabalhar nos outros países. sim, Tem, as, as empresas americanas têm os escritórios nos países diferentes. uhum, sim, 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 sim. Só uma coisa, Steven, eu tô fazendo algumas anotações aqui pra gente falar depois, mas é só te dar uma explicação rapidinho. Quando nós temos essa estrutura, é mais, adjetivo, por exemplo. É fácil, é difícil, é importante, nós não vamos usar o para, Hum, sim? Então eu vou dizer, por exemplo, é interessante estudar português. hum, É difícil aprender uma segunda língua. É fácil, o quê? É fácil assistir Netflix, entendeu? E não é fácil para assistir Netflix. Você entende? Sim? Então, então, nós vamos eliminar esse para. Então, é difícil conectar com hum, clientes ou colegas, no exterior, no estrangeiro. É isso. Essa é uma razão. É uma desvantagem. sim. Sim, 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 é. E você acha que é uma desvantagem para as pessoas que não falam um segundo idioma, mas uma vantagem para os que falam, a forma de pensar? Você acha que aprender um segundo idioma muda os nossos pensamentos, a maneira que nós vemos o mundo? Você acha que mudou para você? Saber falar francês, saber português, mudou ou é igual? Como é? Antes de falar e depois. Você acha que você mudou como pessoa? Eh, Quando a habilidade para falar outros idiomas, Hum. eu acho que o mundo é mais aberto. Uhum, Por exemplo, se você tem uma oportunidade para visitar um outro país, França, Espanha, ou uhum, ainda não Espanha, Portugal, hum, Brasil, hum, é, agora eu posso comunicar em o idioma nativo, uhum. não somente inglês. Sim, sim. Eu lembro um dia, eu estava no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é um lugar muito procurado pelos turistas, né, por pessoas que querem viajar, conhecer, mas as pessoas, não falam português, né, os estrangeiros viajam, a maioria não fala, né. E eu Hum, me lembro que eu estava num supermercado, em uma fila para pagar, eu não lembro o que eu comprei, talvez uma fruta, não sei, mas tinha um homem na minha frente, eu acho que ele era americano,
eu não tenho certeza, mas ele tinha, papel. Você sabe guardanapo, o que significa? hum, Guardanapo é aquilo para limpar a boca em um hum, jantar, guardanapo, napkins. E então ele não, na verdade ele não tinha guardanapos, ele queria comprar guardanapos. Então ele tentava explicar em inglês para a mulher do supermercado, para uma funcionária, que ele queria napkins. Ele falava napkins. E ela falava: "Não falo inglês, eu não falo inglês". E ele começou a ficar com muita raiva. E ele começou a gritar, tipo: "Napkins, napkins, napkins". Eu acho que na cabeça dele, se ele falasse mais alto, ela ia entender o que ele queria. Mas então eu estava lá, então eu ajudei, eu falei: "Ah, ele quer guardanapos". Aí ela: "Ah, ok, nós temos guardanapos". Então é complicado viajar para lugares que não falam inglês, né, e você não fala nada, é um sim. pouco complicado. É importante. É muito complicado para comprar as coisas no outro país se você não fala o idioma. É, as pessoas acham que, porque existe Google Tradutor, você pode comunicar, porque Hum, existe GPS, você pode ir para os lugares sem pedir informações e etc. Mas é muito difícil. Comunicar hum, com o Google Tradutor não é uma comunicação rápida, hum. né? Então, Google Tradutor não é perfeito. Não é perfeito, não. Não é perfeito. Mm-mm. Eu prefiro não usar Aham. Google Tradutor. Sim, 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 sim. É, não, eu uso, às vezes, somente para confirmar, mas normalmente eu já sei. Às vezes eu Hum, uso para inglês. Por exemplo, eu estava outro dia pensando na diferença entre grounded, ungrounded e groundless. Então eu hum, falei: "Ah, existe diferença?". Então, às vezes, eu gosto de usar. hum, Mas no geral, eu acho importante, especialmente em uma classe. Em uma hum, classe, eu prefiro que os meus estudantes não usem Google Tradutor, porque é importante para mim saber, o que eles sabem ou não, entende? Se o sim, estudante ele usa o Google Tradutor o tempo todo, eu não sei quais palavras ele sabe, quais palavras ele não sabe. Então, é hum. importante porque você sabe, eu gosto de escrever durante as classes, então é importante. E, Steven, eu tenho uma última pergunta, então nós vamos fazer um feedback da lição. Eh, Quais conselhos você daria para uma pessoa que decidir começar a aprender português agora? Quais coisas que você pode recomendar, para fazer o aprendizado mais fácil? Eh, Começar mais lento. Hum, Aprender um idioma, um idioma precisa mais tempo. uhum, Começar com as coisas mais simples, uhum, as frases importantes, o vocabulário. uhum, Você pode praticar gramática e as conjugações dos verbos mais tarde. uhum, Escutar os podcasts, os uhum. vídeos, outra possibilidade é usar os serviços streaming, por exemplo, Netflix, Sim. eh, um, mas não existe uma programa mais complicada. É mais fácil para começar com É uma mais programa. fácil, lembra? É mais fácil para Mm-mm. é mais fácil começar Uhum, um programa, uh, o programa uh, um, de filhos.
Crianças, das crianças. Hum, crianças, o começar começar com uma seriado mas usar o dublagem uhum, no idioma objetivo. uhum. Sim, interessante. Sim. E classes, você recomenda? Com um Sim, professor nativo sim, também? sim, mas não imediatamente. Sim. Porque se você começa uma aula, provavelmente tem muitas vezes você vai parar porque você não conhece ou você esqueceu Uhum. Sim. a palavra. O silêncio, o silêncio não é bom, não é bom nesta situação. É, nesta situação feminino. Nesta situação, Sim, nesta sim. situação. Hum, sim. Não, eu concordo com você. Eu tenho Hum, um estudante, Philip, ele fala muitas línguas, eu acho que ele fala mais de ou quase hum, 10. E a estratégia dele é aprender com listas de palavras. Ele hum, gosta de pesquisar, tipo, as palavras mais frequentes em um idioma. hum, Existem listas com 100, com 1000, com muitas milhares de palavras. Eu acho que hum, ele começa com uma lista de 1000 palavras, as 1000 palavras mais importantes. hum, Então, depois que ele aprender essas palavras, ele começa a ou a fazer lições ou a assistir programas de crianças, assim também. E aí hum, ele pode ver essas palavras sendo usadas. É uma boa sim, estratégia, muito hum, boa. sim, Muito bem, obrigada. Agora nós vamos, falar um pouquinho sobre algumas recomendações e sugestões que eu quero te dar, de vocabulário, de hum, gramática. Eu vou compartilhar a tela. obrigado. Tá tranquilo o tempo, Steven? Você tem 5, 10 minutos, talvez? Hum, Tá tranquilo? Então sim. beleza. Então vamos lá. Pode ver a tela? Um, uh, uh, qual é, qual é, um, qual você pensa de, uh, eu, eu não conheço a palavra Hum. performance em português. A sua performance? Sim, sim, Ah, eu vou te falar em um segundo. Me dá um segundo. Primeiro eu só quero dar algumas sugestões para você, mas a sua ok. performance foi muito boa, mas vamos lá. Eu quero Hum, falar algumas coisas antes. Eh, ok. Eu escrevi algumas coisas, então eu tô olhando aqui para ler. ok. Eh, ok. Uma coisa que nós conversamos sobre isso, e eu sei que essa coisa vem do francês, e eu acho que você sabe o que eu vou falar, são os artigos, né. Sim, Em francês é normal falar coisas como, eu escuto hum. os podcasts, eu assisto os vídeos. É necessário. Em português, não. Exato. Em português, não. Oui, sim. Sim, Então, claro, essa é a claro. primeira coisa. Eu sei que isso vem do francês, e você não faz isso o tempo todo, mas muitas vezes você fala Às vezes, uhum. às vezes, às vezes eu acho que em francês, quando eu tento falar português, Hum. ou fazem em inglês code switching. Ok. Eu penso. Eu penso, Achar eu penso, achar significa pensar quando você tem uma opinião, uhum, mas essa atividade do cérebro, pensar. sim, sim, Então, por exemplo, você falou assim: "Ah, milhões das pessoas aqui". Não, milhões de pessoas. Não hum, precisa desse artigo uhum, "das pessoas". sim, Eh, então
Ok, nós falamos sobre anos, né, a pronúncia de An anos. Ano, sim. Eh, que mais? Nós falamos sobre quando nós temos "é difícil", nós não usamos "para", Hum, "é importante", "é difícil", "é interessante viajar" e não "para viajar". hum. Eh, você pode ler essa palavra, por favor? Emoção. Isso. Ah, ok. Você pode ler Hum, esta palavra aqui, Coração. essa. Estação. Ok. Às vezes você coloca um "i" e você fala agora não, mas às vezes você fala assim: imersão, estação, imersão, coração, estação. Essa palavra aqui, por gentileza, Serviços. serviços, não serviços, serviços. Que mais? Ah, é isso. Ah, o plural de francês? Francês. Qual é o plural? Franceses. Franceses, isso, Não, franceses. franceses. O plural de português? Portugueses. Isso, quando nós estamos falando sobre as pessoas, né, de Portugal. Eh, e tem uma outra coisa. Ah, ok. Quando nós falávamos sobre, você disse que você quer um professor que fale outros idiomas, porque esse professor sabe, Hum, eh, você pode dizer, ele sabe como, o quanto é difícil, ele sabe como é difícil aprender o idioma. Sim? hum, É porque você disse assim: "Ele sabe como difícil aprender o idioma". É uma tradução literal, né, "how hum, difficult it is". Não, ele sabe como é difícil, ele sabe o quanto é difícil, ou uma outra possibilidade é hum. o quão difícil é. Então aqui nós usamos o quão, que seria o how difficult it is, Ah, ok? já conheço. Sim, nós podemos falar sobre isso depois em uma classe. Estudante, você sempre vai usar o verbo ser. Eu sou estudante, Hum. e não eu So, estou estudante. Eu sou estudante hum, de português. E é isto, é isto. As coisas que eu anotei aqui foram essas. Eh, então, a sua performance, muito boa. Você está muito confortável com o português. Você me obrigado. entende bem, de nada, é verdade. Uhum, Você usa pretérito perfeito, pretérito imperfeito muito bem. Eu vi que em muitos momentos você usou o futuro do subjuntivo nessa classe. A sua conjugação de verbos regulares e irregulares no presente e no passado, muito bom. A sua gramática é muito boa. Então, o que que nós continuamos trabalhando é a influência do francês no seu português, né, que ainda hum. existe um pouquinho, e eu Ah, eu vejo também um pouquinho de influência do espanhol, porque você estudou espanhol na escola. E é isso, Steven, é continuar, é aprender mais vocabulário, você faz um trabalho excelente de imersão, de um pouquinho cada dia. Então, assim, você realmente é um exemplo de estudante. hum, hum. Você é consistente, estuda todos os dias, faz Obrigado. tudo. Então, parabéns. Sim, Sim, bom. Então, muito obrigada por essa conversa. Antes da obrigado. gente terminar, tem alguma coisa que você queira perguntar, que você não entendeu? Ou tá Hum. tudo bem? Tá tudo tranquilo? Estou bem, estou bem, tá bom, Ok. tranquilo. Bom, então eu te desejo um bom resto de sábado e Bom nós sábado, obrigada, e nós falamos na semana que vem, a semana que vem. ok? Até Ok, mais então.